Se você tem um pomar, ou pensa em ter, isso aqui pode te salvar de um prejuízo grande. Sem enrolação, hoje você vai aprender a reconhecer as 10 pragas mais comuns dos pomares brasileiros e como cuidar do seu, para não ver o seu pomar e o seu sonho indo embora por falta de informação. Praga 10. Fumagina. A fumagina, o fungo que deixa a planta com aparência de sujeira, como uma fuligem grudenta. Descoberta. Ela já é conhecida há muito tempo, sempre associada a pragas que sugam a seiva, o que causa. A fumagina se desenvolve sobre uma substância açucarada, liberada por insetos como cochonilhas e pulgões. Consequência: as folhas ficam cobertas por uma camada preta, reduzindo a luz e prejudicando a produção da planta. Tratamento: o controle é indireto, combatendo as pragas causadoras e usando óleo mineral quando necessário. Praga 9. Cancro cítrico. O cancro cítrico, uma doença que marca a laranja por fora. Descoberta. Foi identificada no Brasil no início do século XX e segue sendo um desafio até hoje. O que causa? A bactéria provoca lesões nas folhas e nos frutos, com manchas elevadas e aparência de ferida na casca. Consequência: a fruta perde valor comercial. Fica difícil de vender, mesmo estando boa por dentro. Tratamento: o controle é feito com aplicações de cobre, como o sulfato de cobre. Praga 8. Cigarrinha. A cigarrinha, um inseto pequeno, mas que carrega um grande problema. Descoberta. Ela ganhou destaque no Brasil nos anos 1990, ligada à doença conhecida como amarelinho. O que causa? A cigarrinha transmite uma bactéria que se instala na planta e compromete o desenvolvimento dos frutos. Consequência: a produção cai, os frutos ficam menores e a qualidade da laranja diminui. Tratamento: o controle pode ser feito com inseticidas sistêmicos como tiametoxam. Praga 7. Lagarta das folhas. A lagarta das folhas, também conhecida como falsa medideira, é um ataque direto que você consegue ver acontecendo. Descoberta. Ela já é conhecida na citricultura há muitas décadas como uma praga comum em pomares. O que causa? As lagartas se alimentam das folhas, consumindo rapidamente a parte verde da planta, principalmente nas brotações novas. Consequência: com menos folhas, a planta perde força e reduz a produção de frutos. Tratamento: o controle pode ser feito com bacilos thuringiensis ou inseticidas, como lambda-cialotrina. Praga 6. Mosca das frutas. A mosca das frutas é um dos inimigos mais silenciosos do pomar. Te prejudica e você nem vê. O que causa? A fêmea deposita ovos dentro da laranja e as larvas se desenvolvem por dentro, sem que você perceba por fora. Consequência: a fruta apodrece por dentro, cai antes da hora ou chega estragada no mercado. Tratamento: o controle pode ser feito com iscas tóxicas e inseticidas como Spinosad. Praga 5. Ácaro da leprose, um inimigo quase invisível, talvez a mais chata, pois a vigilância tem de ser constante, mas extremamente prejudicial. Descoberta. Ele começou a ser estudado no Brasil lá pela década de 1960, associado à doença da leprose dos citros. O que causa? Esse ácaro transmite um vírus que provoca manchas na casca da laranja, deixando o fruto com aparência doente. Consequência: a fruta perde valor comercial, fica difícil de vender, e o prejuízo vem mesmo com produção boa. Tratamento: o controle pode ser feito com enxofre ou acaricidas específicos. Praga 4. Cochonilha. Uma praga pequena, mas que pode tomar conta do pomar inteiro. Descoberta. Ela já é conhecida na agricultura desde o século XIX e continua sendo um problema constante até hoje. O que causa? A cochonilha se fixa nos galhos e folhas, sugando a seiva da planta e liberando uma substância pegajosa. Consequência: essa melada favorece um fungo escuro que cobre as folhas e impede a planta de respirar e produzir bem. Tratamento: o controle pode ser feito com óleo mineral ou inseticidas como imidacloprido. Praga 3. Minador dos citros. Minador dos citros. A praga que desenha as folhas do pomar. Descoberta. Ele apareceu no Brasil na década de 1990 e se espalhou rapidamente pelos pomares. O que causa? A larva entra na folha e cria caminhos por dentro, formando aquelas linhas tortas bem visíveis. Consequência: a folha perde força, a planta cresce menos e fica mais vulnerável a outras doenças. Tratamento: o controle pode ser feito com abamectina ou óleo mineral nas brotações novas.
Praga 2. Greening, HLB. Greening, a doença mais devastadora da citricultura. Descoberta. Ela foi identificada no Brasil no ano de 2004 e mudou completamente a produção de laranja. O que causa? O greening ataca a planta por dentro, deforma os frutos e deixa a laranja amarga e sem valor. Consequência: a produção cai, a planta vai enfraquecendo até morrer completamente. Tratamento. E aqui vem o pior: o greening não tem cura. O controle é eliminar plantas doentes e combater o psilídeo. Psilídeo. O psilídeo, um inseto pequeno, mas extremamente perigoso para o pomar. Descoberta. Ele começou a ganhar atenção no Brasil, lá nos anos 2000, quando passou a ameaçar a citricultura. O que causa? O problema não é só ele. O psilídeo transmite o greening, a doença mais destrutiva da laranja. Consequência: a planta enfraquece, os frutos deformam e, com o tempo, o pomar inteiro pode morrer. Tratamento. O controle exige atenção constante com inseticidas, como imidacloprido, e manejo rigoroso no campo.